Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque seus milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero, nesse momento, saudar Dom Alberto Taveira, arcebispo aqui de Belém, que nos acolhe neste encontro nacional dos jovens de movimentos e novas comunidades. Saudar, na pessoa dele, também todos os presbíteros, saudar aqui o Padre Sávio, que tanto tem apoiado essa caminhada também. Saudar a todos que aqui estão e que nos acompanham também pela TV Nazaré. Trago o abraço, a saudação de Dom Vilar e de Dom Nelson, que fazem parte também da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, como de Padre Toninho, como assessor nacional. Dizer que esse encontro será marcado pela reflexão sobre as virtudes da fé, caridade e esperança. Encontro que tem como tema: saiamos para anunciar a vida de Jesus Cristo. Palavra do Papa Francisco. E como iluminação bíblica: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Um tema e um lema que nos levam, que nos chamam para a missão. Além desta inspiração trazida pelo documento do Papa Francisco, a Alegria do Evangelho, quero também aproveitar nesta tarde e noite para trazer especialmente aos jovens que aqui estão, dos movimentos e novas comunidades, quero trazer a palavra dos bispos do Brasil, escritas nas novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Para nós todos da Pastoral Juvenil, o documento 85 é o documento que nos une à Igreja e à missão. E quero trazer para vocês o novo documento, o documento 102 da CNBB, que são as diretrizes de 2015 a 2019. A palavra dos bispos da Igreja do Brasil para todo o povo, e o trago aqui especialmente para a juventude do Brasil. O objetivo geral dessas diretrizes dizem evangelizar a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo. A centralidade
de Jesus Cristo e a força do Espírito. E diz como uma igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa. Esta palavra é nova, misericordiosa, acolhendo o convite do Papa Francisco para o ano da misericórdia. Ter o coração aberto aos sofredores, aos pequenos, aos pobres, aqueles que clamam por um olhar especial da igreja. E dizem as diretrizes que nós vivemos uma mudança de época, de transformações profundas, não apenas uma época de mudanças, mas uma mudança de época. E dizem os bispos do Brasil que nesta realidade é preciso sim, acolhendo a palavra do Papa Francisco, que a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Cristo. No mundo de hoje, o Cristo deve ser o centro, a razão, a alegria de nossa vida. Dizem as diretrizes, o encontro com Jesus enche de alegria, convida à conversão e ao discipulado missionário. Essas novas diretrizes acolhem toda a riqueza da encíclica Alegria do Evangelho, que é também a inspiração deste encontro nacional. Dizem as diretrizes, uma igreja em saída, acolhendo as palavras do Papa Francisco. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas. Sim, o Papa Francisco dizia no Rio de Janeiro: ide sem medo para servir. E ele diz a toda a igreja católica que devemos ser esta igreja em saída, sem medo de se sujar, de sujar os pés, as mãos na missão. Como vocês farão durante esse encontro, um dia de missão. Ele quer, a igreja do Brasil quer que estejamos em missão. E trago para vocês algumas palavras deste documento que devem encher o nosso coração de alegria e de esperança. No número 76, os bispos do Brasil dizem assim: a juventude merece atenção especial. Diga comigo, a juventude merece. Olha a frase dos bispos: uma igreja sem jovens é uma igreja sem presente e sem futuro. Digam comigo, uma igreja sem jovens é uma igreja sem presente e sem futuro. Então a acolhida de Dom Alberto, a nossa presença aqui é para dizer isso aos jovens do Brasil, que a Igreja Católica do Brasil acredita na força, no potencial evangelizador de nossa juventude. Uma igreja sem jovens é uma igreja sem presente e sem futuro. Diz mais, que a Conferência dos Bispos motiva e norteia os projetos de evangelização da juventude. Por isso a importância de nós conhecermos este documento 102, que diz por onde vamos caminhar os próximos 4 anos, como igreja e como evangelização da juventude. E diz ainda no final deste número, o atual projeto 300 anos de bênção com a Mãe Aparecida, Juventude em Missão, vem reforçar a dimensão missionária na formação dos jovens. É a temática que nós vamos aprofundar amanhã em nosso encontro. Então queremos, com esta Santa Missa, nesta abertura, com esta reflexão, colocar nas mãos e no coração de cada um de vocês esse documento 85, o documento 102, e dizer que a igreja no Brasil confia, acredita e quer que nós caminhemos nesta direção. Vai dizer, falando ainda depois da iniciação cristã, que a catequese de inspiração bíblica
é condição fundamental para a iniciação cristã de crianças, adolescentes e jovens, colocando a importância da Bíblia, a palavra de Deus, como luz, como diz o Salmo 118: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga comigo: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus que ilumina a nossa vida, o nosso agir, o nosso caminhar como juventude, como pastoral juvenil neste país. Falando depois, desta questão da palavra de Deus, diz que de verdade a igreja tem consciência de que particularmente as novas gerações têm necessidade de serem introduzidas na palavra de Deus, que a palavra de Deus se dirige a todos, crianças, jovens e adultos. Queremos também resgatar sempre a centralidade da palavra de Deus. Falando depois de comunidade, de comunidades, esse documento das diretrizes vai dizer: o segundo desafio se refere aos ambientes virtuais, o número 59, onde a rapidez da comunicação e a superação das distâncias geográficas tornam-se grandes atrativos, especialmente aos jovens. Eu li ainda nesses dias um livro do Libânio que fala de juventude, e ele dizia: da mesma maneira que nas redes sociais sai tanta coisa que pode ser ruim, contra valores, nós, jovens e adultos cristãos, temos que colocar ali dentro os valores do Evangelho, valores do reino, as coisas bonitas que nossa juventude tem. Então aí é colocado pelos bispos do Brasil a missão de cada um de vocês entrar nesses ambientes virtuais e usar deles para evangelizar, usar deles para espalhar a boa notícia do reino. Diz o documento no número 106, um apelo, que muitas vezes a gente reclama da igreja, porque isso, porque aquilo, os padres, os bispos, e aí vem um apelo dos bispos do Brasil. Trata-se de suscitar e desenvolver uma verdadeira cultura vocacional nas comunidades, especialmente entre adolescentes e jovens. Às vezes eu brinco com a Derlon, com Valesca, eu digo como seria bonito ver um sacerdote, uma irmã religiosa. A gente não deve ter medo de, em nosso trabalho com jovens, convocar a juventude para esta doação maior na igreja, sacerdotes, irmãs que se consagrem plenamente ao serviço da juventude de nosso país. É um clamor que os bispos do Brasil fazem ao coração de nossa juventude. Por fim, a quinta exigência vai falar do serviço da vida plena para todos. E dizem assim os bispos no número 68: em tudo isto a igreja reconhece a importância da atuação da juventude, também na política, incentivando os leigos e leigas, especialmente os jovens, a participação ativa e efetiva nos diversos setores voltados para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Que a juventude de fato esteja empenhada na igreja, mas que fora da igreja, na sociedade, ela defenda os valores da vida, da justiça, da promoção do bem. Vai dizer que é importante promover e apoiar a pastoral juvenil nesse contexto difícil que vivem crianças, adolescentes e jovens, que precisam de maior atenção de nossas comunidades eclesiais, pois são os mais expostos ao abandono, às drogas, à violência, à venda de armas, ao abuso sexual, ao tráfico humano, às várias formas de exploração do trabalho, bem como à falta de oportunidades e perspectivas de futuro.
Os bispos do Brasil colocam nas mãos da pastoral juvenil também esta preocupação de olhar pela juventude, olhar por aqueles que passam por situações de risco e precisam de nossa mão estendida. Vai dizer, acolhendo uma palavra do Papa Francisco: Jesus quer que toquemos a miséria humana. Diga comigo, Jesus quer que toquemos a miséria humana, que estejamos sim nas celebrações, nos grupos, mas que estejamos também ali onde o Cristo sofre, especialmente na juventude de nosso país. Os bispos dizem, onde as crianças e adolescentes e jovens em situação de risco vivem. Esta dimensão do serviço para a vida plena de todos. O Papa Francisco, quando esteve no Rio de Janeiro, falando com os bispos do Brasil, lembrando a Virgem de Aparecida, ele vai dizer assim: as redes da igreja são frágeis, talvez remendadas. A barca da igreja não tem a força dos grandes transatlânticos que cruzam os oceanos. E, no entanto, Deus quer se manifestar justamente através de nossos meios pobres, porque é sempre Ele quem está agindo. Apesar de nossa fragilidade, diante de uma sociedade tão desafiadora, apesar de nossos limites, o Papa Francisco diz: Cristo quer que nós, com nossas debilidades, nos coloquemos a caminhar, nos coloquemos a serviço. Por quê? Porque é Ele quem está agindo. Por isso, pela sua palavra, lançaremos as redes. Nós queremos que este encontro nacional estimule jovens dos movimentos e novas comunidades a lançar as redes. Como dizia o Papa Francisco no Paraguai, que façamos barulho e de maneira organizada, sem medo. Por quê? Porque é Ele que age em nosso nome. Não tenhamos medo. O mundo parece invencível com seu poder e organização, mas o poder da graça e o poder do ressuscitado são muito maiores. Por isso queremos pedir nessa noite que o Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, nos cubra com seu manto de amor e nos ajude a conhecer e vivenciar as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, e faça com que saiamos para anunciar a vida de Jesus Cristo, o tema deste nosso encontro, e que cumpramos o mandato de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, o lema desse nosso encontro, e que o façamos, como dizem as diretrizes, com prudência e audácia, coragem e alegria. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com confiança, esta confiança, queremos elevar diante de Deus nossos pedidos, pedindo por nós, pedindo por esse encontro, pedindo pela juventude do Brasil, pedindo por toda a nossa igreja.